Olá, amigos, sou a doutora Marta, pediatra, e hoje resolvi fazer esse vídeo aí por conta de muitas dúvidas de mães em relação aos repelentes e sobre a dengue. Hoje em dia a dengue ocupa o primeiro lugar em todo o mundo de casos dessa arbovirose, né? Então uma coisa que preocupa, principalmente por conta de casos endêmicos, né? O que chama atenção na pediatria para nossa criança estar com dengue? Vou fazer bem resumidinho, né? No lactente, na criança pequenininha, às vezes o que pode chamar atenção é o choro frequente, a febre, a prostração, porque eles não sabem relatar dorzinha no corpo, dor de cabeça, nada disso. Agora, na criança maior, aí a gente já tem aquela dengue clássica, que é dor no corpo, febre alta, dor de cabeça, vômito, diarreia, né? Hoje em dia a gente não fala mais em dengue hemorrágica, isso caiu. Por quê? Não é só a dengue hemorrágica que é grave. A gente pode... a dengue tipo A, por exemplo, é aquela dengue que passa despercebida pelo paciente e pelo próprio médico, formas leves. A dengue tipo B é aquela que o paciente tem umas formas mais exuberantes, mas tem comorbidade junto. O que é comorbidade? O paciente é um diabético, hipertenso, tem algum tipo de doença, é uma criança cardiopata, aí chama mais atenção. E a dengue tipo C já tem uma manifestação mais intensa, né? Então, é aquele paciente que já começa a apresentar falta de ar, já começa a apresentar febre que não melhora, né? E a dengue tipo D é aquela dengue grave. O que é a dengue grave? É aquela que onde dá um extravasamento de proteínas. Então, nós temos acometimento de todos os órgãos, né? Pulmão, dando derrame pleural, no coração, no abdômen dando aquela ascite, aquela abdômen volumoso, e pode levar ao choque hipovolêmico, então essa dengue grave. Então, uma doença que preocupa? Claro que preocupa, né? Então, com essa época de chuva, vamos olhar nos quintais, os municípios estão tendo mutirões, mas a gente tem que ficar alerta em relação aos sintomas. Uma coisa que todos têm me perguntado, que eu vim mais nesse intuito de falar sobre isso, é sobre os repelentes na pediatria. Então, em relação aos repelentes, uma coisa que chama atenção é o seguinte: os repelentes não podem ser usados antes de 6 meses. Alguns estudos falam que podem ser a partir de 3 meses, mas pela Sociedade Brasileira de Pediatria eles não indicam, só a partir de 6 meses. E dependendo do tipo do repelente. Eu vou depois colocar para vocês uma faixa do nome comercial dos repelentes, porque tem alguns nomes difíceis, tem alguns que são encontrados no Brasil ou no exterior, tá? Algumas coisas que são importantes. Os repelentes na pediatria são passados só uma vez ao dia. Os adultos podem ser passados de 8 em 8 horas, que os repelentes têm curta duração. Aqueles repelentes em forma de relógio também não são indicados, porque eles falam que a absorção só dá 4 centímetros da pele. Agora, os repelentes à base de caradina são aqueles mais seguros na faixa da pediatria, principalmente acima de 6 meses, né? Os outros repelentes são a partir de 2 anos. Quando acabar o vídeo, eu vou colocar para vocês o nome comercial e a apresentação que vocês podem achar, tá? Mas é importante que não deixe a criança, vocês deem o repelente para a criança passar, porque ela possa coçar o olhinho e colocar na boca, e o repelente é tóxico, né? Pode matar a criança. A gente tem que ficar alerta em relação aos repelentes, não deixar o câncer das crianças, porque a gente vai fazer os acidentes, tá? Então, eu queria... repelente na pediatria acima de 6 meses, alguns, e outros a partir de 2 anos. Sendo que alguns estudos, como eu falei para vocês, eles recomendam acima de 3 meses, mas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente não indica, porque são muito tóxicos. Nunca passar no rosto, nunca passar à noite na criança, tá? Então, são algumas dicas que eu passo para vocês, que muitas mães estão me perguntando em relação a isso, tá?
tá bom? Então, eu vou deixar aqui embaixo do meu vídeo uma folha que eu tirei em relação aos repelentes que são usados. Porque o Off Kids, por exemplo, ele tem o DIT, que é uma substância, e tem um outro tipo o mesmo nome com Off Kids, que tem caradina, que é o mais seguro pra gente e pra criança, tá? E tem um outro que praticamente só tem na Europa e Estados Unidos, então a gente não tem acesso para eles, tá bom? Obrigada a todos, espero que tenha sido útil para vocês. Um beijo.